Olá, pessoal, estamos iniciando mais uma edição do nosso podcast Gramado Talks, direto aqui dos estúdios da Rádio Gramado FM, aqui bem no centro de Gramado, na Avenida Borges de Medeiros. Estamos aqui localizados no edifício Acácia Negra. Lembrando para você também que o nosso programa ele é transmitido também pelo Facebook, tanto pela Rádio Gramado FM, pela minha página Kaique Marquez e pelo grupo Gramado em Pauta, além também dos grupos Gramado Democrático e Gramado Atento. O programa também fica disponível lá no portal de notícias kaiquemarquez.com.br, tem todas as entrevistas do podcast lá para você acessar, assistir aí no conforto da tua casa, pela sua Smart TV também, pelo canal do YouTube, canal Kaique Marquez Gramado. Aproveita, assina o canal, ativa aí o sininho, né? Se você gostar da entrevista, curta, compartilha, enfim, isso é bastante importante. E acesse o nosso portal aí, kaiquemarquez.com.br, para você ficar sabendo das notícias em primeira mão da nossa cidade e região. Minha convidada hoje é a executiva do Sinditur Serra Gaúcha, a Lisa Gottschalk. Lisa, obrigado por ter vindo aqui, prazer conversar com você. Eu que agradeço, Kaique. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui e compartilhar um pouquinho das ações que a gente faz enquanto instituição. E ainda mais para a gente falar de coisas boas, né? A Lisa tá com um sorriso até aqui, ó. Ela e os hoteleiros e todo o trade turístico de Gramado, pelas previsões que temos aí do Flutua, que é uma ferramenta que o Sinditur tem, que mede, né, a ocupação hoteleira, e nós estamos aí com uma ocupação que promete ser uma das melhores dos últimos 10 anos, é isso? Exatamente. Nós, enquanto instituição, possuímos um sistema de análise de dados, e é importante compartilhar com os ouvintes que esse sistema não existe em outro local do país. Então, já traz esse olhar da tecnologia, do cuidado, do compromisso e também da governança que a gente tem aqui na nossa região. E o sistema nos diz que no dia de ontem nós já estávamos com uma previsão de ocupação para o feriado de carnaval, é ótimo, né? O feriado de Páscoa, mais Tiradentes, de 84%. Esse número a gente imaginava alcançar ali por segunda ou terça-feira, então a gente está falando uma semana antes, isso significa que vai lotar. A ideia é o quê? Pegar uns 95%, 98%? A gente não tem como ter esse número agora, mas as expectativas estão bem altas e a gente está muito feliz, né? A gente, inclusive, noticiou a Prefeitura de Gramado a respeito disso, com a Secretaria de Trânsito, para que a gente se prepare melhor para esse feriado prolongado, porque realmente vai ter muito movimento e a gente sabe que precisa de apoio, de ajuda, para que as rótulas não fiquem completamente trancadas, como a gente já teve em outros casos, quando tem uma ocupação alta, né? Então, a gente já fez esse trabalho também de notificar a Prefeitura e também a Brigada Militar, para que eles já estejam cientes de que esse movimento pode vir a ocasionar algum tipo de dificuldade de locomoção, então todos estão já avisados que é uma notícia muito boa, né? É, claro, depois do ano passado que tivemos desde a pandemia, né, que a gente vem aí lutando, né, meio que sobrevivendo, né, agora teremos aí um feriado, assim, que nos últimos 10 anos é algo que não acontecia, né? E assim, não tem muito como a gente comparar com anos anteriores, porque a quantidade de empreendimentos em anos anteriores era bem menor. Então, a gente tem, assim, claro, o Flutua analisa desde 2019. 2019 até 2025, esse vai ser a melhor De 2019 até essa vai ser a melhor. Nos últimos 6 anos já é certeza. E há 6 anos atrás nós não tínhamos o número de hotéis que temos hoje. Exatamente. Ou seja, então o nosso movimento ainda está maior. Com certeza, se a gente for traduzir em número de pessoas, esse número é muito maior. E isso porque o Sinditur Flutua, ele analisa os hotéis oficiais, fora os Airbnbs, né? Exatamente. Fora quem vem se hospedar na casa de algum conhecido, vai ficar com a família aqui, tem casa de veraneio, então, realmente, é uma altíssima ocupação. E me diga uma coisa, Lisa, como o Flutua, ele analisa também, assim, de onde vem esse público, a maior parte, qual é o maior público que teremos nessa Páscoa? Analisa sim, a gente atualiza os dados do Flutua diariamente, né, com a integração desses empreendimentos hoteleiros, e para o período da Páscoa a gente está tendo mais o pessoal de Santa Catarina e depois São Paulo, mas são números muito próximos. Claro, Rio Grande do Sul, a gente sempre tem o gaúcho querendo visitar, ainda mais que a nossa Páscoa está belíssima, mas a gente vai ter também bastante catarino e paulista.
Além da ocupação hoteleira, o Flutua analisa também a rotina desse turista, os atrativos que ele visita, ou não? É Não. apenas só a questão de hospedagem? O foco da análise de dados que a gente tem com o Flutua é para que a gente consiga prever algumas ações. Então, a hotelaria é o único setor que a gente tem previsibilidade. Claro, alguns atrativos turísticos possuem venda antecipada, e aí acaba tendo uma ideia de como é que vai estar o movimento. Mas mesmo assim, ainda acaba tendo muita venda de bilheteria no dia, né? Uhum. Então, somente a hotelaria é o setor que a gente consegue analisar com antecedência como é que vai estar o movimento. E o Flutua é estratégico para o restaurante, para o parque, porque eles vão se preparar com compra de insumos. Então, um recado muito importante, se preparem, porque a gente vai ter bastante turista aqui na nossa cidade. E também o gramadense, o canelense, por favor, já faça suas compras antes para não reclamar do trânsito. Eu brinco que depois da pandemia eu jamais ia reclamar do trânsito quando fosse movimento, porque a gente teve uma dificuldade muito grande da cidade, né, sem os turistas aqui. Então eu fico super feliz quando tá tudo trancado por conta do turismo, mas a gente sabe que em determinadas situações a gente precisa se deslocar. Então se preparem antes, a gente está falando uma semana antes já, para todo mundo ficar bem atento. Já faça suas compras de supermercado, já garanta aí o seu estoque para você ficar em casa assistindo Netflix, você que não vai trabalhar, né? Porque acho que a maioria estará trabalhando aí, aproveitando esse feriadão aí para poder faturar, né? Com certeza, estaremos todos trabalhando, felizes pelo movimento, e comprem muito chocolate, né? Nós somos a capital nacional do chocolate artesanal, então, olha o chocolate com muito carinho. É isso aí. Lisa, a gente está terminando também o verão na Serra Gaúcha, né? Vai até o dia 20. Como é que foi para vocês essa campanha? O Verão na Serra é uma atualização de um projeto que já existia no passado, e a gente está no segundo ano de reestruturação dele. Sem o Verão na Serra, a gente acredita que a ocupação teria sido bem menor, porque a gente acabou fazendo divulgação em diversas praças. Rodadas de negócio, levando 5 destinos em conjunto, né, as 5 cidades em conjunto, foi extremamente estratégico. Quais são as cidades que compõem o projeto? Canela, Gramado, Nova Petrópolis, São Francisco de Paula e Picada Café. Então, essas 5 cidades juntas divulgam o que vai estar acontecendo. Então, é um trabalho do coletivo, né, Kaique? E assim, a gente fez ações em Belo Horizonte, depois que a gente fez a ação logo, já teve mais reservas para o período, que a gente consegue mensurar pelo Flutua, destino emissor. A gente fez também em Salvador, Maceió, a gente fez também em Natal, no Rio Grande do Norte, fez em Niterói, no Rio de Janeiro. Então, foram vários locais que eram estratégicos através da análise de dados, né, de quem mais vinha para cá e ficava mais tempo, e aí a gente foi trabalhando e lapidando cada vez mais o projeto. Que bacana, então graças a esse projeto a gente teve um movimento melhor aqui nesses primeiros meses. É um trabalho no coletivo, né? A gente acredita que o verão foi uma das partes fundamentais para que isso acontecesse. Mas a iniciativa privada vem trabalhando muito, o poder público também, então é mais uma forma de divulgação orgânica da região, né? Então a gente vem trabalhando muito nisso, fazendo várias captações que a iniciativa privada pode utilizar sem custo, e o poder público também vai poder utilizar. Então esse é o objetivo, conseguir propagar as belezas da região. E essa divulgação vocês fizeram específica para o Verão na Serra, ou é uma divulgação que vocês estão fazendo constantemente? A gente fez essa atualização com o Verão na Serra, né, esse movimento, mas a diretoria do Sinditur já identificou que é necessário que a gente faça uma ampliação e trabalhe todos os meses do ano, porque cada cidade faz a divulgação do seu destino, e a gente está falando de 5 cidades em conjunto, o que ganha força, o que ganha notoriedade, o que é mais barato, inclusive. Então, a gente quer ampliar e fazer divulgação o ano todo. Lisa, voltando a falar um pouquinho do Flutua, ele funciona como uma plataforma que os próprios hoteleiros instalam nos seus estabelecimentos? Todos os hotéis de Gramado têm ele instalado? Como é que ele funciona? Não são todos os hotéis que estão no Flutua, somente aqueles hotéis que nos sinalizaram que têm interesse. Hoje a gente já tem mais de 60% do mercado integrado no Flutua. Mas como que funciona? Não depende de preenchimento do gestor hoteleiro. A gente faz uma integração direto no sistema de gestão dos hotéis e todos os dias ele atualiza automaticamente.
o que não permite erros de digitação, de demora do preenchimento, ou algo nesse sentido. Então, ele é automático. E a gente utiliza, inclusive, a inteligência artificial para fazer esses movimentos. Olha que legal. Como é que ela é utilizada? Toda a extração de informação, né, dos hotéis para a plataforma Flutua, a gente tem vários mecanismos de travas para identificar se aquele preenchimento está correto ou não. Então, a gente usa a inteligência artificial para poder fazer esse monitoramento. E, em breve, a gente vai utilizar a inteligência artificial também no Flutua para as pessoas questionarem o que elas podem fazer de estratégia. Então, em breve, na plataforma, no acesso que as empresas possuem, a gente vai ter a IA ali conosco para a gente fazer perguntinhas para ela, como onde eu devo investir mais em marketing de acordo com os dados que estou visualizando hoje no Flutua para Corpus Christi. E aí ele vai nos responder. Que bacana. Agora você falou que tem pouco mais de 60% dos hotéis que já estão cadastrados. Esse restante aí que não está ainda, é porque tem algum tipo de receio? É uma coisa assim que é voluntária do hotel, querer participar ou não? Por que tem gente ainda que não quer aderir 100%? Eu brinco que, humanamente, é difícil a Lisa estar em todos os hotéis para convencer o gestor, mas é porque a gente... você que faz esse convencimento? A diretoria do Sinditur. São quantos hotéis? 250. Pois é verdade, você tem tudo. E aí o que acontece? Como o nosso foco é muito a credibilidade, a confiança, a tranquilidade, porque a gente está trabalhando um dado muito sensível, né? É o dado mais precioso do hotel. A gente só faz uma nova integração depois que a gente apresenta pessoalmente ou por videochamada, específico para aquele empreendimento, para que ele se sinta confortável. Então, respondendo a tua pergunta, todos os hotéis que estão no Flutua decidiram estar conosco ali. Não há uma obrigatoriedade para a hotelaria estar, mas há vários benefícios para ela estando ali, né? Só as informações, a gama de informações que tem acesso. E também comparar o seu empreendimento com os demais. Eu estou performando mais em Santa Catarina do que a cidade, ou o meu público está ficando mais dias do que os concorrentes. Enfim, são várias análises estratégicas. E aí, como é que entra no Flutua a Lei Geral de Proteção de Dados? A gente não trabalha com dados sensíveis. Então, nenhum dado que seja identificável está no Flutua. Então, eu não sei que é o Kaique que se hospedou em Gramado no hotel tal. A gente não consegue visualizar essa informação. Da mesma forma, não é possível visualizar de forma unificada o dado do hotel que é colega. Exemplo, o hotel da Lisa jamais vai poder visualizar os dados do hotel do Kaique, mas vai conseguir visualizar os dados do hotel do Kaique, mais do João, da Maria e mais X hotéis juntos, como que é a média de ocupação. Então, eu olhar somente o hotel do Kaique não é possível. Entendi. E você tem acesso, então, por exemplo, a um hóspede que veio de tal cidade, mas não tem acesso ao nome dele. Exatamente. Eu sei que veio um casal que veio de São Paulo, ficou 3 dias e teve uma diária de R$500. Isso sim. Mas eu não sei que é o Kaique e a sua esposa. Que são dados realmente estatísticos, né? Que é o que importa. É o que importa. Não interessa saber nome, endereço, documento, né? Não. É interessante saber o perfil, para a gente saber se está performando mais famílias, mais casais, mais solteiros, então tem uma base de cálculo para isso. Saber de onde que eles são, para a gente utilizar as redes sociais, principalmente, ou qualquer outra plataforma para impulsionamento, né? Se eu tenho muita gente vindo de São José do Rio Preto, de repente eu vou fazer mais campanhas de divulgação nas redes sociais para esse destino. Então, como que eu consigo performar mais e gastar menos? E uma coisa muito legal do Flutua é que os restaurantes e os parques utilizam. E eu brinco que os parques, eles sabem quanto que eles vão ter de movimento, porque eles fazem essa base com o Flutua. Então, tem atrativos que utilizam muitas vezes por mês. Eu brinco que tem até um atrativo que a gente pensou, nossa, mas aumentou muito, né, a quantidade de visualizações, porque a gente consegue identificar quantos acessos fez cada login, porque a gente que libera o login, né? E aí ele já teve mais de 900 acessos em um mês. Eu pensei, nossa, ele realmente usa. Então é algo que faz parte da estratégia de vários empreendimentos. Os parques e restaurantes, então, eles podem ter acesso ao Flutua? Sim. Gratuitamente? Gratuitamente, sendo associados do Sinditur.
Então é só chegar e entrar lá e ver o que que vai ter na cidade e a pessoa já pode se programar, né, e O fazer. nosso foco, a gente até está fazendo algumas novas construções a respeito da plataforma, porque o objetivo é que todo mundo consiga se preparar, né? E eu brinco que a gente sempre gostou que nos questionassem como é que estava a ocupação, mas que também pudessem visualizar como é que ela está. Então, para os nossos associados, a gente tem essa facilidade. Como que funciona na prática, né? Eles nos avisam que desejam acesso, a gente libera um login e senha, e ele consegue visualizar desde aquele momento no seu próprio smartphone ou no seu próprio computador, sem depender da gente avisar como é que está a É bem ocupação. intuitivo e fácil de navegar. Sim, ele é super simples. Bacana. Lisa, voltando a falar na nossa movimentação da Páscoa, você tem os dados, por exemplo, se serão mais casais, mais A famílias? gente está bem parelho, assim, famílias e casais, mas muitas vezes a gente tem só a confirmação de que são famílias no momento do check-in, porque muitas vezes, né, infelizmente, as pessoas acabam não avisando que tem criança junto, então no check-in a gente tem essa certeza absoluta, mas é por conta do registro que é feito, né? Uhum. Então, nas próprias OTAs, nas próprias operadoras, algumas situações acabam acontecendo, mas é principalmente família e casal. Vocês estão fazendo um treinamento também agora, né, Cindy? Hoje de manhã, inclusive, a gente estava em treinamento do Flutua. Esse treinamento do Flutua era focado para recepção e reservas, para que eles conseguissem perceber a importância do trabalho que eles executam, e a gente às vezes não fala a respeito disso, mas o trabalho do profissional de recepção é incrível e extremamente necessário para a gestão de dados. Então, se ele cadastra algo errado no sistema, a gestão do hotel não vai estar com o dado correto e, consequentemente, o Flutua também não vai estar. Então, eles perceberem a importância do trabalho que é executado por eles e também sugerirem melhorias que a gente pode trabalhar no âmbito coletivo. A gente fez esse treinamento hoje de manhã com os recepcionistas e agentes de reservas, foi fantástico. Nosso consultor é do Sebrae, e ele tem um grande conhecimento na área, é bem bacana as ações que a gente realiza. Depois, agora no dia 30 de abril, a gente vai fazer mais um treinamento focado para o Flutua, mas aí com níveis de gestão, para a gente trabalhar um pouquinho sobre o destino emissor, o que a gente pode utilizar a respeito disso. Na próxima semana, a gente vai fazer um evento no Sidica, em Canela, falando de hotelaria, fazendo com que as pessoas percebam a importância de estudar, né, a parceria com a UX, e também trazendo cases, grandes nomes nesse mercado. A gente vai ter a participação da Cínzia, que ela está liderando o processo agora da administração do Hilton, em Canela. Também a Cris, que é diretora de RH do Grupo Lagueto, e o Márcio, que é do Colline de France. Então, eles vão trazer as suas experiências enquanto profissionais da hotelaria e o quanto que eles podem contribuir também para que novas lideranças apareçam e a gente também enxergue no setor possibilidades de crescimento pessoal e profissional. Fala-se muito que o perfil do turista de Gramado está mudando. Como é que realmente está o perfil do turista hoje? O que vocês identificam com essas análises que é feita pelo Flutur desde 2019? A gente analisa perfil se tem mais casais, famílias, solteiros, faixa etária, esses dados a gente acaba analisando. Mas o que a gente mais foca é no percentual de permanência desses turistas. A gente precisa fazer com que o turista fique mais tempo aqui. Qual é a média hoje? Hoje, mais ou menos 3,2. 3 dias. Só que, se a gente for olhar para o gaúcho, por exemplo, ele fica a média de 1,5. Porque ele está muito próximo, então ele acaba voltando, fica só o final de semana. Por isso que a gente faz muitas ações em praças mais distantes. A lógica é, o quanto mais próximo, menor a quantidade de dias que fica. Se a gente vai pegar o sudeste, fica um pouquinho mais, 3, 4 dias, e agora a gente pega o nordeste, fica 7 dias. Em média, né? Então, a gente, tendo esses hóspedes que ficam mais tempo, eles conseguem ter mais experiências gastronômicas, conhecer mais atrativos e diminuir também o custo com a hotelaria. Por quê? Porque o custo de um apartamento para locação de uma diária é diferente do custo do apartamento para esse mesmo hóspede durante 5, 6 dias. Entendi. O custo operacional, né? Sim. E vocês não têm dados, por exemplo, do perfil de consumo desses... Não, a gente analisa somente hotelaria. E aí, assim, se a gente for pensar em análise de consumo,
fica muito no... Acredito que seja dessa forma. É difícil, tecnicamente, encontrar alguma forma de realmente saber o que ele está consumindo. A gente pode ter uma ideia do passado através de notas fiscais, né, que daí a Secretaria da Fazenda vai conseguir fazer a análise, mas é complicado a gente ter uma certeza disso, né? E também, se a gente for fazer pesquisas através de observatórios ou algo assim, a gente pega uma fatia do mercado também, né? Então, muitas vezes a gente não conseguiu atender aquele cliente que veio com uma família grande e que estava em tal local. Mas assim, pelas diárias, assim, que os hotéis mais procurados são os hotéis mais de luxo, os hotéis mais econômicos? Nesse feriado de Páscoa, Tá todo todos. mundo, né? Todos. Mas a gente tem, assim, uma oscilação grande de tarifário, né? Da tarifa média, e a gente tem, eu sempre digo que tem opções para todos os públicos. Então, sim, a gente tem possibilidades para encantar todo tipo de cliente que deseja nos visitar. Mas ele fica em todos os locais, assim. Desde um hotel mais simples, uma pousada mais simples, até um hotel luxuoso. A gente tem percebido uma movimentação maior de pessoas aqui do Mercosul. O Sinditur está fazendo algum trabalho também para atrair esse pessoal do Uruguai, Argentina, Paraguai? A gente fez impulsionamento no Verão na Serra para Argentina e Uruguai. Então, E deu certo, porque a gente viu bastante gente aqui. A gente viu bastante gente aqui. E até para a gente traduzir melhor no sistema do Flutua, a gente vai fazer algumas adequações para ter o dado correto do argentino e do uruguaio por conta do cadastramento, né? Como eles não utilizam alguns dados que aqui no Brasil a gente usa, a gente precisa fazer algumas adequações de sistema. Então, não é tão simples assim a gente conseguir mensurar exatamente, a não ser... Não tem ainda esses dados, então, de quantos turistas... A gente pode olhar hoje e ver que o número está aumentando por conta do cadastramento que existe, mas existem algumas falhas técnicas de lançamento dos colaboradores. Entendi. Exemplo, eu não sei o CEP de Montevidéu. Então, é mais nesse sentido, assim. Lisa, quais são as próximas ações do Sinditur, em termos de estratégia, em termos de ações? Esse mês é um mês cheio de eventos, e no dia 24 a gente vai fazer um encontro com os associados, que vai ser extremamente estratégico, porque não vai ser um encontro para a gente ter um palestrante falando a respeito de algum assunto pertinente, vai ser uma rodada com todos os associados para que eles nos demandem. Eu brinco que até o Sebrae achou meio diferente a gente fazer dessa forma, e eles que vão fazer a metodologia, né, desse encontro, mas a gente quer ouvir os associados de maneira mais próxima. O que a gente identificou? Cada vez que a gente tem uma reunião, tem algum contato, tem alguma conversa com o associado, ele tem sugestões de melhoria para o turismo, para a mobilidade, para várias ações, que algumas a gente consegue liderar enquanto instituição e outras, infelizmente, não, porque foge da nossa alçada. O que a gente quer fazer é dar mais voz ativa para todos que estão conosco, e a partir disso, eles poderem também fazer mais ações com a gente. Então, a gente vai estabelecer grupos de trabalho com as sugestões que vão aparecer nesse encontro, vai fazer algo bem bacana, e a curadoria vai ser do Sebrae. Então, a gente vai ter prazo também para executar aquilo que surgir no encontro. Legal, Luiz. A gente quer ouvi-los. O Sinditur não é uma instituição somente de algumas pessoas, é de todos. Então, todos que estão ali são extremamente importantes para nós. A gente quer dar voz para todo mundo e fazer com que todo mundo se sinta cada vez mais parte. Porque hoje, em termos de associados, como é que é o número? Mais de 50%? A gente tem hoje 250 associados, e são das 4 cidades, mas a nossa grande maioria é Gramado, né? Tem um mercado muito grande para alcançar ainda, mas se a gente for pensar, os associados que estão conosco não saem. Então, é o que nos mantém fortes e muito unidos, porque mais do que ter todas as empresas, né, ter mais empresas conosco entrando, é manter aquelas que já estão satisfeitas. Qual a importância de estar associado ao Sinditur? A gente faz várias ações, exemplo agora a Perse, né, que a gente tem uma dificuldade, enfim, a gente está entrando com uma ação coletiva para defender os interesses dos associados. Ela já foi, inclusive, iniciada, e a gente está fazendo todo esse trabalho para assessorá-los. Negociação com os sindicatos laborais, ações estratégicas de divulgação em determinadas praças, contatos aproximados com operadoras para fechar negócio. Então, compras vantajosas, eu preciso de um sistema, a gente tem indicação, eu preciso de
uma compra para determinada, né, enfim, eu preciso comprar carne. A gente tem parceiros que vendem com valor diferente. Então, a gente tem convênios de todos os segmentos que acabam diminuindo o custo das empresas. E o próprio Flutua, né? Só pode acessar o Flutua quem é associado. Só. Um hotel tipo, eu quero fazer um acesso avulso, não pode. Pagar uma taxa. Não pode. Essa ferramenta aí já é uma grande vantagem, né? A ferramenta, porque informação sim, é poder. Informação é poder, e só o Flutua já é, assim, totalmente diferente do que a gente pode imaginar em qualquer outra instituição que a gente conhece a nível nacional. Porque ter um dado estratégico como esse na palma da mão é... Até o poder público se beneficia disso, né? Claro que sim, a gente é parceiro, né? Inclusive isso da gente avisá-los é porque a gente tem que trabalhar no coletivo, tem que ser todos avisados a respeito disso, porque é importante que todos estejam juntos, né? Lisa, eu quero te agradecer por ter vindo aqui, para a gente bater esse papo e dar essa excelente notícia para as pessoas que vivem do turismo, né? É bom que você... Eu sei que é difícil, às vezes você está no trânsito, trava tudo, mas lembre-se que a gente depende do turismo, que sem esse movimento, a nossa economia não gira e todo mundo sai prejudicado. Até aquele que acha, mas eu trabalho com, sei lá, alguma coisa que não depende do turismo. Depende, porque se você não tiver o seu cliente que recebe o salário dele por conta do turismo, você não vai ter o movimento na sua loja, né? De repente uma casa, sei lá, uma loja de autopeças, por exemplo, né? Então tudo depende do nosso turismo. Direto ou indiretamente, a gente depende do turismo. A gente precisa olhar para esse setor com muito carinho, porque ele gira a nossa economia. E então, morador, se programe, e visitante e turista, nós estamos esperando ansiosamente a sua visita e vamos fazer de tudo para que seja uma experiência incrível. E o recado para os hoteleiros e do trade turístico, qual seria? Que eles estejam cada vez mais unidos e a gente se coloca à disposição para fazer esse elo, porque nada melhor do que a gente conseguir estar juntos em momentos difíceis, mas também em momentos de alegria, que é o caso desse movimento fantástico que vai acontecer no feriado de Páscoa mais Tiradentes. Muito bem, então teremos aí um feriadão de Páscoa super movimentado, como nunca tivemos há bastante tempo já, desde de 2019, pelo menos, é certeza que esse vai ser o melhor ano. Lisa, mais uma vez, obrigado, e já deixo aqui o meu Feliz Páscoa para você. Eu que agradeço, Kaique, pelo convite, é sempre incrível estar contigo, uma feliz e abençoada Páscoa. Amém. Até amanhã, gente!